Olá, investidor! Olá, investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Carteira Livre. Meu nome é João Augusto, mestre em Economia e investidor na Bolsa desde 2015. No vídeo de hoje, vamos explorar 4 ações que estão em promoção nesta Black Friday. São empresas sólidas, lucrativas e reconhecidas por sua resiliência e potencial de crescimento de longo prazo. E por isso são excelentes opções de investimento para compor ou reforçar a sua carteira. Se você está em busca de ações de qualidade com preços atrativos, este vídeo é para você. Então fica comigo até o final para conferir as análises completas. As ações que vamos analisar hoje são PepsiCo, Nike, Alphabet Google e Hershey's. Cada uma delas apresenta fundamentos sólidos e pode ser uma adição para quem está pensando no longo prazo. Antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para continuar acompanhando os conteúdos sobre investimentos no exterior. Isso nos ajuda muito a seguir trazendo essas análises para vocês. Agora sim, vamos ao vídeo. A primeira empresa em promoção na Black Friday que vamos analisar hoje é a PepsiCo, que foi criada em 1898 e a bebida rapidamente ganhou popularidade. Em 1965, a PepsiCo expandiu-se para o mercado de snacks e hoje é líder em diversas categorias de produtos. Teve receita anual de mais de 80 bilhões de dólares, divididas entre alimentos, cerca de 60% do total, e bebidas, 40%. A empresa possui um portfólio amplo, com mais de 20 produtos, que geram mais de $1 bilhão em vendas a cada ano, como os refrigerantes Pepsi, Starbucks, Gatorade, Mountain Dew, Tostitos, 7-Up, Lipton, Quaker, Lay's e Cheetos, muitas delas conhecidas de nós brasileiros. Atualmente, a PepsiCo está cotada a $162 e a empresa encontra-se provavelmente em Black Friday, ou seja, está barata. O preço-alvo estimado mínimo é de $184 e a empresa estaria desvalorizada em cerca de 8%. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a empresa deveria estar sendo negociada em seu preço justo. Hoje ela negocia abaixo desta faixa. Outra métrica de valuation é a relação preço sobre lucro projetivo, que indica uma desvalorização da ação que na média dos últimos 5 anos era negociada em 24 vezes, contra 19,4 vezes atualmente. O valuation da PepsiCo está próximo ao valuation da empresa durante a pandemia, o que mostra o potencial atual da empresa. Os dividendos da PepsiCo são crescentes nos últimos 51 anos, o que coloca entre os Dividend Kings. Os dividendos tiveram um crescimento em média de 11% nos últimos 20 anos, e nos últimos 5, os dividendos cresceram em média 7% ao ano, o que gerou ganhos reais acima da inflação no longo prazo. Em 2004, os dividendos por ação da PepsiCo eram de 90 centavos de dólar e hoje estão em $5, um crescimento de mais de 500% no período. Este crescimento elevado no dividendo pode fazer com que a sua renda em dólar aumente de maneira significativa em alguns anos. Agora vamos falar um pouquinho da rentabilidade do negócio da PepsiCo. Entre as principais métricas de rentabilidade, vamos analisar o ROI, o Return on Equity, que mede quantos dólares de lucro a empresa ganha para cada dólar investido. O ROI da PepsiCo está em 49% e tem se mantido alto nesses valores próximos nos últimos 5 anos. O dividendo da PepsiCo é trimestral, são pagos nos meses de janeiro, março, junho e setembro. O dividendo anual é de $5,42 e a próxima data é no dia 29 de novembro. O dividendo será pago no dia 6 de janeiro de 2025. A nossa segunda ação em promoção na Black Friday é a Alphabet, controladora do Google, que está cotada a $169 e a empresa poderia estar sendo negociada em preços de Black Friday, ou seja, bem barata. O preço-alvo estimado mínimo é de $176 e a empresa estaria desvalorizada em cerca de 3%. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a empresa deveria estar sendo negociada em seu preço justo. A Alphabet está sendo negociada abaixo desta faixa, o que mostra. A relação preço sobre lucro projetivo é um indicador importante para analisar o valuation da Alphabet. E esta métrica indica desvalorização. A empresa estava sendo cotada 23 vezes na média dos últimos 5 anos na relação preço sobre lucro, contra 19,9 vezes atualmente. O valuation da Alphabet Google está entre os menores dos últimos 5 anos, o que mostra o potencial atual da empresa. Para a Alphabet, não é possível utilizar os dividendos como métrica de valuation, pois a empresa começou a pagá-los recentemente, e não há um histórico longo o suficiente. Hoje, o dividendo da Alphabet é de 0,47%.
Os dividendos têm elevado nível de segurança, ou seja, pouco provável que tenham cortes. O payout é abaixo de 5%, ou seja, apenas 5% do lucro da Alphabet é distribuído aos acionistas como dividendos. O payout mostra que a Alphabet tem grande capacidade de aumentar o pagamento dos dividendos e crescer ao longo do tempo, pois 95% do lucro ainda não é distribuído, e este percentual é reinvestido na empresa visando o crescimento futuro. Entre as métricas de rentabilidade, vamos analisar o ROI, o Return on Equity, que mede quantos dólares de lucro a Alphabet tem para cada dólar investido no negócio. O ROI da Alphabet está em 32% e tem crescido nos últimos 5 anos, passando de 18% em 2019 para 32% nos últimos 12 meses. O dividendo da Alphabet é trimestral e são pagos nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O dividendo por ação é de 80 centavos e a próxima Datacom é no dia 9 de dezembro. O dividendo será pago em 16 de dezembro. A nossa terceira ação em Black Friday é a Nike. Atualmente, a Nike está cotada a 78 dólares e dá sinais que poderia estar barata. O preço-alvo estimado mínimo é de 82 dólares e a empresa estaria desvalorizada em cerca de 5%. Veja o gráfico na tela em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a Nike deveria estar sendo negociada em seu preço justo, e a Nike está sendo negociada abaixo desta faixa. Agora, vamos analisar o valuation da Nike. Primeiro com o Dividend Yield, que está bastante elevado considerando a média histórica desde 2020. Hoje, o dividendo da Nike é de 1,9%, acima da média dos últimos 5 anos de 1%. Os dividendos da Nike têm elevado nível de segurança, ou seja, pouco provável que tenham cortes. O payout é mediano, de 40%, ou seja, 40% do lucro da Nike é distribuído aos acionistas como dividendos, e 60% do lucro é reinvestido na empresa visando o crescimento e expansão. A relação de preço sobre lucro projetivo da Nike também indica desvalorização. A ação está cotada a 27 vezes a relação preço sobre lucro atualmente, enquanto que na média dos últimos 5 anos a relação preço sobre lucro era de 32 vezes. O valuation da gigante do segmento esportivo está próximo ao valuation da empresa na pandemia, que mostra o potencial de valorização atual da empresa. O Return on Equity, o ROI da Nike, apresentou retração nos últimos anos, passando de 55% em 2021 para 38% nos últimos 12 meses. Os dividendos da Nike são crescentes nos últimos 22 anos. Os dividendos também apresentaram crescimento em média de 15% nos últimos 20 anos. Nos últimos 5 anos, os dividendos cresceram em média 11% ao ano, o que gerou ganhos reais acima da inflação no longo prazo. Em 2004, os dividendos por ação da Nike eram de 10 centavos e hoje são de $1,50 por ação, crescimento de mais de 1.500% no período. Este crescimento elevado nos dividendos pode fazer com que sua renda em dólar aumente de maneira significativa em alguns anos. O dividendo da Nike é trimestral e são pagos nos meses de janeiro, abril, julho e outubro. O dividendo anual por ação é de $1,48 e a próxima Datacom é no dia 2 de dezembro. O dividendo será pago em 1º de janeiro. A nossa quarta e última empresa em promoção na Black Friday é a Hershey's. A Hershey's é uma empresa americana fundada em 1894, com sede em Hershey's, na Pensilvânia, e fabrica e comercializa produtos de confeitaria nos Estados Unidos e no exterior. Seus produtos incluem confeitos de chocolate, balas, gomas de mascar, barras de proteína, ingredientes para panificação, coberturas, bebidas, xaropes e diversos tipos de snack, como barrinhas, misturas, pipocas e pretzels. A Hershey's possui um portfólio diversificado de marcas, incluindo Hershey's, Reese's, Kit Kat e Pirate Booty. Com operações de exportação em cerca de 80 países, a Hershey's consolidou-se como uma das principais empresas de confeitaria e snacks no mercado global. A Hershey's tem valor de mercado de 37 bilhões de dólares e teve faturamento de 11 bilhões, um lucro de 1,8 bilhão nos últimos 12 meses. Atualmente, a Hershey's está cotada a 174 dólares e a empresa está também em Black Friday e dá sinais que poderia estar barata. O preço-alvo estimado mínimo é de 180 dólares e a empresa estaria desvalorizada em cerca de 3%. Veja o gráfico na tela, em que a faixa azul indica a faixa de preço em que a Hershey's deveria estar sendo negociada em seu preço justo, e a Hershey's está sendo negociada abaixo desta faixa. O dividendo da Hershey's está bastante elevado considerando a média histórica desde 2020. Atualmente, o dividendo da Hershey's está em 3,1%, acima da média dos últimos 5 anos de 2%. Os dividendos têm elevado nível de segurança, ou seja, pouco provável que tenham cortes.
O payout é de 83%, ou seja, 83% do lucro é distribuído aos acionistas. A relação preço sobre lucro projetivo da Hershey's também indica desvalorização da ação, que está cotada 21 vezes atualmente, enquanto que na média dos últimos 5 anos a relação preço sobre lucro era de 24 vezes. Com relação às métricas de rentabilidade, vamos analisar o Return on Equity, o ROI da Hershey's, que mede quantos dólares de lucro a empresa ganha para cada dólar investido no negócio. O ROI da Hershey's apresentou retração nos últimos anos, passando de 59% em 2021 para 43% nos últimos 12 meses. Os dividendos da Hershey tiveram crescimento em média de 15% nos últimos 20 anos. Nos últimos 5 anos, os dividendos cresceram em média 11% ao ano, o que gerou ganhos reais acima da inflação no longo prazo. Em 2004, o dividendo por ação da Hershey's era de 90 centavos de dólar, e hoje o dividendo é de 5 dólares e 48 centavos, crescimento de 600% no período. Este crescimento elevado nos dividendos pode fazer com que sua renda em dólar aumente de maneira significativa em alguns anos. O dividendo da Hershey é trimestral e são pagos nos meses de março, junho, setembro e dezembro. O dividendo anual por ação é de 5 dólares e 48 centavos. A data com ocorreu no dia 18 de novembro e o dividendo será pago no dia 16 de dezembro. Agora, para fechar nossa análise, vamos fazer um comparativo entre as 4 empresas em promoção nesta Black Friday. Vamos discutir outros indicadores para termos uma avaliação mais ampla por meio de uma comparação entre eles. A empresa mais barata, considerando a métrica preço sobre lucro, é a PepsiCo, que tem relação de 19,4 vezes. A Alphabet também está barata, com relação preço sobre lucro de 19,9 vezes. E a Nike é a mais cara, de 27 vezes. Com relação aos indicadores de rentabilidade, a PepsiCo leva vantagem, com ROI de 47%, Hershey's tem ROI de 42%, Nike 38% e Alphabet 30%. Com relação ao dividend yield, a PepsiCo destaca-se com 3,3% de pagamentos aos acionistas. A Hershey's tem 3% de dividend yield, a Nike tem 1,9% e a Alphabet 0,4%. Já com relação ao crescimento do dividendo nos últimos 5 anos, o destaque é a Nike, com 11% de crescimento em média. Hershey's tem 10% de crescimento médio, enquanto a PepsiCo cresce o dividendo em média 7% ao ano nos últimos 5 anos. A Alphabet ainda não tem dados para o crescimento do dividendo numa análise histórica. Em relação ao crescimento dos lucros nos últimos 5 anos, destaca-se a Alphabet. As receitas da Google cresceram em média 16% ao ano. Por fim, o payout da Google é menor, de apenas 5%, o que permite ampliar e crescer o dividendo de forma consistente nos próximos anos. E aí, investidores, gostaram das análises? Essas foram 4 ações em promoção de Black Friday na Bolsa Americana. São oportunidades incríveis para quem está pensando no longo prazo e busca empresas com fundamentos sólidos e potencial de crescimento. Agora eu quero saber de você, qual dessas ações chamou mais atenção? Já investe em alguma delas ou pretende incluir alguma na sua carteira? Deixe sua opinião nos comentários, vou ficar muito feliz em saber o que você pensa. Entre as 4 ações analisadas hoje, eu tenho em carteira apenas a Alphabet. Antes de ir embora, não se esqueça de deixar o seu like, se gostou do vídeo. E claro, inscreva-se no canal para não perder nenhum conteúdo sobre o mercado americano e como investir em ações no exterior com inteligência. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo do Carteira Livre. Boas compras na Black Friday, seja na bolsa ou fora delas. Até mais!